Que hora vão? 9h30. Ótimo. Meus irmãos, paz do Senhor. Pessoal aí do fundo, me ouve bem sem o microfone? Estão ouvindo bem? Os irmãos querem vir mais para frente? Por favor, a gente fica mais aconchegado. Eu sei que daqui a pouquinho nós vamos ter festa. Na realidade, não é daqui a pouquinho nós vamos ter festa. Nós já estamos em festa. E daqui a pouquinho, algumas congregações vão chegar, né, pastor? E aí vão se acomodando, vão ficando mais bem dispostas aqui. Eu vou, por enquanto, dispensar o microfone. Eu me sinto mais à vontade para dar aula sem o microfone. E o pastor Edivaldo disse que é para eu me sentir em casa, então eu vou como se eu estivesse literalmente em casa. Meus irmãos, a nossa lição de hoje, embora estejamos no momento de festa, a nossa lição ela é muito importante e ela vai tratar hoje de um assunto bastante peculiar. Seguindo a sequência da nossa lição, nós estamos em Atos capítulo 20. E Atos capítulo 20 vai mostrar o amadurecimento da igreja primitiva. Essa primeira igreja que surgiu, agora passa-se alguns anos, ela está instruída e ela se prepara para uma coisa que não é muito agradável. Ela se prepara para se despedir do seu pastor. Quantos anos a congregação aqui está fazendo? 35. 35 anos. Quantos pastores já passaram por aqui? Acho que ninguém lembra tudo. Tem pastores que ficaram anos, pastores que ficaram meses. Alguns acharam que iriam fincar raízes aqui e morrer aqui na congregação, e por uma graça de Deus foram transferidos para outras congregações. Alguns que vocês até falaram, não, esse agora vai aqui, vai morrer junto com a gente. E passou pouco tempo, Deus levou e vocês ficaram. E ele não cumpriu a promessa de morrer junto com vocês. Viu? Aí alguns até dizem, ainda bem, né? A igreja ela é composta por um ciclo de pessoas que vêm e que vão. Há os anciãos, aqueles que permanecem, aqueles que ficam. Mas há aqueles que vão embora, então fazem uma transição. Há dentro da igreja, e de um modo geral, uma preocupação muito grande com as crianças, e é séria essa preocupação, porque todos dizem que as crianças são o futuro da igreja. Uma igreja sem crianças, ela gera uma perspectiva negativa. Por mais que tenhamos jovens dentro da igreja, a gente sempre mira nas crianças, porque a criança não vai para onde ela quer, entre aspas. A criança congrega onde o pai e a mãe congregam. Os jovens entram na faculdade, arrumam um emprego e às vezes por causa de uma boa oferta de emprego precisam mudar de cidade. A criança permanece. E às vezes a gente esquece que o pastor também é uma pessoa igual a gente. O pastor também envelhece. Talvez o pastor Edivaldo, quando assumiu a congregação, não tinha tantos cabelos brancos quanto hoje. Eu congreguei com um pastor, vou fazer uma piadinha só para vocês acordarem, que o povo aí, ainda estou dormindo. Conversando uma vez com um pastor, aí eu falei assim, pastor, você está com o cabelo branco tão novo? Ele falou assim, e esse daqui, ó, tá vendo? Eu falei, sim, esse aqui é você o responsável por ele, tá? Esse aqui é você.
Se não fosse você, ele estava pretinho ainda. Pastor também envelhece. Pastor também adoece. E pastor também morre. Embora a igreja ame o seu pastor, ore para que o pastor não envelheça. Ore para que o pastor não adoeça. Ore para que o pastor não faleça. Amém. Amém. Eu lembrei agora daquele negócio do caixão que você falou. Amém. Embora a igreja ore pelo pastor, ame o seu pastor, ele não é eterno. E a morte, ela causa um sentimento estranho na vida do ser humano. O ser humano, ele não foi criado para experimentar a morte. Ele foi criado para a eternidade. E a morte significa uma ruptura num relacionamento. É por isso que quando alguém da sua família ou uma pessoa muito próxima a você morre, você fica triste. É um sentimento natural. Mas a gente, como pessoas maduras, precisamos encarar a triste realidade de uma frase que não é bonita, mas é verdadeira. Fulano morreu, mas a vida continua. Paulo, aqui no capítulo 20, ele está ciente de que essa igreja plantada em Éfeso não o verá mais. Ele está ciente de que ele vai se encarar com a morte. Mas olha, a ideia aqui não é falar da morte de Paulo. A ideia aqui é falar da personalidade de Paulo, que encarando a morte, prepara a igreja para a vida pós a sua morte. Paulo não quer em nenhum momento que essa igreja venha a se perder, porque o seu pastor não está mais com eles. E aí é que fica caracterizada a maturidade da igreja. Embora nós sejamos apegados aos nossos pastores, a nossa fé, irmãos, e com todo o respeito, e me alegro, porque o pastor Edivaldo está aqui, eu vou falar isso com a maior tranquilidade. A nossa fé não está na figura do pastor. E talvez, irmãos, a melhor forma de honrar os nossos pastores é permanecer na fé após a morte deles. Suponhamos que vocês já tiveram vários pastores aqui. Suponhamos, pegue na memória aquele pastor que você gostava e que já faleceu. A melhor forma de honrar a vida desse pastor é seguindo os conselhos que ele lhe deu. É permanecer na fé. Então, a igreja saudável, a igreja bem estruturada, a igreja bem edificada, a igreja bem ensinada, ela não vai sofrer tanto com a troca de um pastor, porque a fé da igreja não está no pastor, está em Jesus Cristo, está na palavra de Deus. A vida cristã, ela tem uma característica. Embora todos vocês aqui sejam alimentados pelo pastor, o pastor também precisa ser alimentado. Há uma máxima que diz que só pode ficar de pé para ensinar aquele que um dia já ficou sentado para aprender. E aí eu pergunto para vocês, quem é que ensina o pastor? Pastorear uma igreja é uma coisa séria. Pastorear uma igreja é uma responsabilidade muito grande. Os vínculos que vocês estabelecem com o pastor são literalmente resultado da convivência que você tem com o seu pastor. Há no mundo moderno, dentro da psicologia,
uma nova frase que está gerando e ganhando fama por aí, que é o sentimento de pertencimento. Nas famílias modernas, isso já é uma realidade. Pessoas que não valorizam mais a família porque não se sentem pertencentes àquela família. A psicologia vai dizer que isso é resultado da falta de convivência. Vocês sabem por que a figura do pastor recebe esse nome? Isso vem lá dos tempos antigos, da ideia de um pastor de ovelhas, que cuidava das ovelhas, que alimentava as ovelhas, que dava a sua vida para que o rebanho aumentasse, para que o rebanho progredisse. E tal qual aquela figura, Deus levanta homens para cuidar de pessoas, para estabelecer pessoas aqui. E infelizmente, pessoas feridas e machucadas entram no nosso meio. E para cuidar dessas pessoas feridas e machucadas, é preciso que o pastor se aproxime delas. E é engraçado, irmão amado, que os animais têm um senso muito apurado. Eu vou contar para vocês uma experiência. Ontem, saindo do trabalho, eu cheguei em casa. Eu tenho uma cachorra e um cachorrinho. E de longe eu ouvi a cachorra latindo. E ela latia ferozmente. Quando eu cheguei em frente de casa, tinha um menino, uma criança, tentando pegar uma linha de uma pipa que estava caída e a linha estava grudada lá no muro da minha casa. A minha cachorra tem o nome de Margot. E a Margot estava parecendo o demônio. Vocês já viram um cachorro bravo? Ela estava parecendo o demônio. Mas estava irada. Uma criança. E a criança estava no muro e ela no portão, vendo o vulto da criança, estava irada. Acalmei a cachorra, o menino foi embora, passou aquela cena. À tarde, um amigo meu que corta meu cabelo foi na minha casa para cortar o cabelo. Ele chegou na porta no portão da minha casa, parou. A minha cachorra odeia qualquer tipo de moto. Qualquer um que pare de moto na rua, parou na rua, não é nem no portão, parou na rua, ela fica latindo, parece que está possuída pelo demônio. Esse meu amigo que corta meu cabelo chegou, parou no portão de moto e a cachorra não emitiu um latido. Aí eu desconfiei. Fui lá, quando eu olhei, era ele. Eu falei assim, ô Sérgio, o nome dele é Sérgio. Eu falei, ô Sérgio, você pode entrar em casa e roubar a casa se você quiser. Você pode entrar e roubar a casa, porque a cachorra não late para você. Abriu o portão, ele entrou, soltei os cachorros, a cachorra foi para cima dele para brincar com ele. Eu falei, mas rapaz, ele falou assim, ela sabe que eu não vou fazer mal para ela. Os animais têm esse senso de que há pessoas que não vão lhe fazer mal. Mas nem todos aqueles que precisam da figura do pastor têm esse sentimento. Né, pastor Edivaldo? Às vezes a pessoa está toda ferida, mas você ainda precisa ganhar a confiança dela. E uma vez que você ganha a confiança, você coloca dentro dessa pessoa o sentimento de pertencimento. E essa igreja aqui agora, ela está triste porque ela sente que pertence a Paulo e que Paulo pertence a ela. E perder esse obreiro seria uma coisa muito trágica. Mas a vida cristã é assim. A maior de todas as lições que a gente aprende com a vida cristã é guardar a nossa fé.
Na descrição que fizemos da leitura bíblica em classe, Paulo está dizendo: olha, vocês são testemunhas de que o tempo todo em que estive com vocês, eu nunca deixei de pregar a vocês a fé que eu acredito. Paulo acreditava em um evangelho e ele vivia esse evangelho para que outras pessoas pudessem também acreditar no mesmo evangelho. A vida cristã não é depender do pastor da nossa igreja. A vida cristã é depender da fé que nós alimentamos. Embora seja tarefa do pastor nos trazer alimento espiritual, é obrigação nossa digerir este alimento espiritual. A nossa fé, ela começa como a primeira das grandes coisas, das grandes tarefas da vida cristã. Muitas pessoas não conseguem distinguir que existem 3 tipos de fé. Existe a fé natural, existe a fé salvífica e existe o dom da fé. A fé natural é aquela crença, é o acreditar que não interfere na sua salvação. É como se eu chegasse e dissesse: olha, que cadeira bonita. Eu nunca vi uma cadeira verde como essa. Vocês já viram uma cadeira nesse tom de verde? Todos vocês devem estar achando que eu estou louco por chamar a cadeira de verde. Esse é um exemplo de que a fé ela pode ser mal empregada. Se uma criança foi ensinada a chamar esta cor de verde, ela vai chamá-la para o resto da vida. Todos vocês foram condicionados a dizer que a cor da cadeira é branca. Professor, o que você quer dizer com isso? Que esse é um exemplo de que existe uma fé que não afeta em nada a sua vida. Qual é o problema de chamar a cadeira branca de verde? O máximo que vão dizer é: você é daltônico. Mas tem uma fé, e nós precisamos cuidar desta fé, que é a fé salvífica, que é a fé que implica na sua salvação, que é a fé que precisa ser alimentada todo santo dia, que é a fé que diz que é no sacrifício de Jesus Cristo que você tem o perdão dos seus pecados. E esta fé vai dizer que se você não crê que cometeu algum pecado, você não precisa ser perdoado. É essa fé que nos faz acreditar que temos o perdão dos pecados se reconhecemos que pecamos contra Deus. E o outro tipo de fé é o dom da fé. É aquela fé que está num nível tão elevado que torna o impossível acontecer. Nem todos foram chamados para esse terceiro nível de fé, mas todos fomos chamados para o segundo nível de fé. Para ter a sua fé alimentada, você precisa ler a palavra de Deus. Você precisa congregar. Você precisa ouvir as palavras do seu pastor. Você precisa ter uma doutrina. E é engraçado, nós vamos ver daqui a pouco, que Paulo vai dizer: olha, eu estou indo, mas eu tenho certeza, logo virão pessoas com um discurso totalmente contrário àquele que eu já dei a vocês. – 35 anos dessa congregação. Quantos passaram por aqui tentando colocar uma modinha nova? Né, José? Quantos não já passaram aqui tentando dizer: não, irmãos, vamos atualizar. E essa igreja permanece aqui por quê? Porque não entrou nessa onda.
porque soube discernir o que era o ensino verdadeiro do ensino falso. A nossa fé precisa estar firme na doutrina. E doutrina, irmãos, é o estudo da palavra de Deus. Doutrina é sentar para ouvir aquilo que o nosso pastor tem para falar. Hoje, as pessoas vivem num mundo de aceleramento. Tudo é rápido. Vocês já devem ter conhecido alguém que até no WhatsApp, quando vai ouvir um áudio, coloca naquele negócio X2 lá, né? 2x. Eu tenho alguns amigos que eles não conversam comigo pelo WhatsApp porque sabem que eu não respondo por áudio. Eu escrevo. José, se você quiser ouvir um áudio meu, liga para mim. Eu não mando áudio para ninguém. Eu escrevo. E teve um que uma vez foi mandar uma mensagem para mim e falou assim: cara, é muito chato conversar com você no WhatsApp. Por quê? Eu falei, porque ele me fez uma pergunta e esqueceu o ponto de interrogação. Aí, como eu não sabia se era a pergunta, eu não respondi. Aí ele me ligou: você não viu a mensagem que eu te mandei? Eu falei: vi. E aí? Eu falei assim: qual é a resposta? Eu falei: que resposta? Da pergunta. Eu falei: que pergunta? Você não fez pergunta. Você escreveu uma frase. É hoje. É hoje. Não tem ponto, não tem interrogação. Não, eu estou te perguntando, é hoje? Eu falei assim: não, você disse é hoje. Acabou. Por que eu estou falando isso? Porque é um exemplo da sociedade moderna que não valoriza aquelas coisas que ficaram no passado. Provérbios vai dizer assim: não remova os marcos estabelecidos pelos antigos. Nós vivemos hoje numa sociedade que não quer saber das coisas do passado. Trazendo para o contexto bíblico, outro dia eu estava conversando com uma pessoa que ela falou assim: eu gosto de ler a Bíblia, mas eu não gosto muito de ler o Antigo Testamento. Aí eu falei para ele: olha, você tem um problema. Biblicamente, você deve ler o Antigo Testamento porque só existe o novo por haver o antigo. E teologicamente falando, o Antigo Testamento é onde Deus promete as coisas e no Novo ele começa a cumprir aquilo que ele prometeu. Para que eu tenha o cumprimento da promessa, eu preciso saber qual é a promessa que foi feita. E é quando eu leio a Bíblia, vejo as promessas que Deus me fez, que eu posso alimentar a minha fé de que Ele cumprirá as promessas que Ele me fez. Paulo agora, ele mostra no capítulo 20 de Atos, que a sua fidelidade estava atrelada à verdade do Evangelho. E esse é um grande problema. Vou invocar aqui aos irmãos mais uma coisa. Um dia, eu estava preparando uma aula e estava procurando na internet uma imagem para ilustrar uma determinada situação da aula. E tinha uma tirinha de uma revistinha de quadrinhos de um personagem chamado Mafalda. Mafalda é um personagem criado por um argentino para fazer humor. E naquela tirinha dizia assim, a Mafalda dizia assim: é importante ler, porque se você não ler, você acredita naquilo que te falam. Um crente que não lê a Bíblia, ele acredita em qualquer coisa que falam para ele. Qualquer coisa que falam para ele, ele acredita.
vou ser bem sincero com os irmãos. Não é porque o pastor Edivaldo está ali pregando que eu vou acreditar no que ele fala. Sabe por que eu acredito no que o pastor Edivaldo fala? É porque se eu assistir um culto de doutrina aqui, com ele pregando ali, e eu estiver lá na minha casa, tempos depois, lendo a Bíblia, eu vou encontrar aquilo que ele falou aqui no púlpito. É por isso que eu preciso ler a Bíblia. Quando eu leio a palavra de Deus, eu fico ciente de que o meu pastor está ou não falando a palavra de Deus. O problema é que hoje nós temos pessoas que não querem se alimentar. Pessoas que terceirizam a sua alimentação. Pessoas que não querem o compromisso de alimentar a própria fé. Meu irmão, eu não posso orar por você aquela oração mais íntima. Eu posso orar pedindo a Deus pela sua vida. Mas a minha oração não vai alimentar a sua fé. Eu não posso ler a Bíblia por você. Eu não posso fazer uma entrevista de emprego por você. Eu não posso fazer uma prova de Enem por você. Por que eu poderia alimentar a sua fé? É muito bom estarmos em festa. Festa é coisa maravilhosa. Festa é alegria. Mas a vida cristã não é feita somente de festa. A vida cristã, ela é feita de momentos de aflição. E aí, na hora de aflição, é que a gente mostra em quem nós cremos. Observe a vida de Jó. Jó estava no pior momento da sua vida. 3 amigos buzinando no ouvido dele o tempo todo, falando que ele estava errado. Mas Jó sabia que estava certo. E ele permaneceu firme. E aí ele diz um dos versículos que é mais impactantes para a vida do crente. Eu sei em quem eu creio. É engraçado que Jó fala isso e lá na frente ele vai dizer assim, eu achava que sabia, pastor Edivaldo. No momento da maior aflição, ele diz, eu sei em quem eu creio. E na hora que Deus muda o cativeiro dele, ele fala assim, Deus é tão bom, mais do que eu esperava, que eu achei que sabia quem ele era. Ele é mais do que eu posso imaginar. Se nós não alimentarmos a nossa fé, nós seremos pessoas que vão de doutrina em doutrina. E Paulo mostra o seu compromisso com a verdade. É engraçado que muitas pessoas colocam no mesmo patamar verdade e mentira. Como se a mentira tivesse o poder de anular a verdade. Meus irmãos, se nós olharmos para o texto bíblico, João 14,6, Jesus está dizendo assim, eu sou a verdade. Verdade é uma pessoa. Jesus está dizendo que ele é a verdade. Em Gênesis diz que antes de todas as coisas serem criadas, Jesus já estava lá. Ou seja, a verdade existe antes do princípio do mundo. E pessoas agora pegam a verdade e colocam no mesmo patamar da mentira, dando à mentira um poder sobrenatural de anular a verdade. Como se a verdade só fosse verdade porque existe a mentira. As pessoas dão valor hoje à verdade, não pela verdade, mas porque ela anula a mentira, e quando na realidade não deveria ser assim. Nós não valorizamos a verdade porque nos opomos à mentira. Nós valorizamos a verdade porque ela é Jesus Cristo.
Há muitas igrejas por aí pregando um evangelho falso. Às vezes, irmãos, você vem, senta aqui, me desculpa, pastor Edivaldo, mas eu vou ter que falar. Às vezes você vem, senta aqui no culto de doutrina e o pastor Edivaldo parece que tira o chicote, o cinto, ou pega o chicote e desce no lombo da igreja. Aí você fala, nossa, não precisava o pastor bater tanto. Meus irmãos, a verdade ela dói. Há muitas igrejas por aí pregando um falso evangelho que não confronta o pecado. Dê glórias a Deus se a sua igreja ainda prega a verdade. Paulo invoca agora uma autoridade espiritual que vai ser refletida sobre o seu testemunho. E é engraçado que se a gente entrar no campo do testemunho, nós vamos ter alguns problemas. Pastor Ari, outro dia, na terça-feira, falou que tem pessoas que dizem que é crente, que falam que são crente, que se vestem como crente, que usa até perfume de crente, mas não dá testemunho de crente. A autoridade do evangelho, irmãos, está no nosso testemunho. Há uma máxima que diz assim: pregue em todo tempo, em todas as ocasiões, e se for preciso, abra a sua boca. Dizendo que a maior forma que nós temos de pregar o evangelho não é com a nossa boca, é com a nossa vida. A autoridade de Deus sobre a sua vida está de acordo com a palavra de Deus que é alimentada na sua vida. Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 11, se eu não estiver enganado, é o versículo 28, que ele diz assim: há entre vós muitos enfermos e doentes. Por quê? Porque não se alimentam da palavra. A autoridade de Paulo estava atrelada com a palavra da verdade. É a palavra que sara, é a palavra que cura, é a palavra que transforma, é a palavra que limpa, é a palavra que restaura. Tudo o que acontece na vida do crente é baseado na palavra de Deus. Esses dias, eu sou igual a vocês. Eu sou humano igual a vocês. E esses dias eu tive um momento de crise de fé. Estava com um problema para ser resolvido. E sabe quando você ora e parece que a sua oração não tem efeito? E aí eu, conversando com um amigo, falei assim: rapaz, ora por mim porque parece que a minha oração não faz mais efeito. Aí ele falou assim: não, eu vou orar. Mas não desanima não. E aí de repente, eu abro a Bíblia e vem aquela chicotada. Eu não falei que eu era contigo? Tenha força, tenha bom ânimo. Tenha força, tenha bom ânimo. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Olha que maravilha, irmão. Imagina se eu não tenho essa crise de fé e não abro a Bíblia. A palavra de Deus é importante não somente nos momentos alegres, ela é importante principalmente nos momentos de adversidade. Estamos em festa, que beleza, alegria, oh maravilha. Mas e nos momentos da tristeza, no momento da dor? É muito fácil estar aqui no momento da festa. Mas no momento em que você está lá na cama do hospital, quem é que está com você? Ali está com você a palavra.
Jesus está com você ali. E é o momento de nós mostrarmos que a nossa fé, ela está fortalecida na palavra de Deus. É ali que nós vamos dar o testemunho de que estamos firmados na palavra de Deus. Agora, que palavra eu estou firmado se eu não leio a Bíblia? Como é que eu vou poder levantar da cadeira e falar, pastor Edivaldo, olha, eu acho que o senhor errou quando falou isso daqui. Por quê? Porque eu acho que não é bem assim, pastor. Tá, irmão, me diz aonde na Bíblia que eu errei. Eu falei, não, pastor, não é na Bíblia, é o meu achismo. Ora, irmãos, o crente não vive de achismo. Crente não vive de achismo, crente vive de palavra. É por isso que a palavra de Deus, ela é importante para a nossa vida. E aí Paulo transfere para nós uma tarefa maravilhosa. Ele diz assim, você quer ter autoridade espiritual? Muitas igrejas aí pregam um determinismo dizendo que você pode olhar para a enfermidade e dizer assim, sai em nome de Jesus. Eu não estou nem invocando mais o nome de Jesus. Você pode olhar para a doença e dizer, sai. Mas com que autoridade? A autoridade do crente está atrelada ao zelo, à vigilância, à firmeza na doutrina. Irmãos, a vida cristã, ela é firmada na palavra de Deus. O que você faz pela palavra de Deus. O que você deixa de fazer por causa da palavra de Deus. Tem muita gente que está na igreja que acha que quando entrega a vida para Jesus, não pode mais pecar. Não é assim não, irmão. A vida cristã não é um não pode. Pelo contrário, a vida cristã é um pode tudo. Que isso, professor? Você está dizendo então que depois que eu entrego a vida para Jesus eu posso pecar? Sim, você pode pecar. Você agora não é mais escravo do pecado. Você antes pecava querendo ou não querendo. Agora que você entregou a vida para Jesus, você tem a opção. Poder não é obrigação. Você pode pecar, mas se pecar, saiba que vai pagar o preço desse pecado. A grande transformação é dizer, eu não sou mais obrigado a pecar. Eu posso não pecar. Aleluia. Olha a diferença. Antes você pecava, obrigado ou não obrigado, com vontade ou sem vontade. Agora você tem a opção do não pecar. E se alguém perguntar para você, por que você não peca, você vai dizer, porque eu estou firmado na palavra de Deus. Você pode fazer? Posso. E por que não faz? Porque a palavra de Deus me dá a garantia de que eu não preciso disso. É por isso que o texto bíblico vai dizer, aquele que antes da vida passada mentia, hoje não mente mais. Por quê? Porque antes não tinha compromisso com a verdade. Agora, em Cristo, tem compromisso com a verdade. Aquele que roubava, não rouba mais. Por quê? Porque antes era impulsionado pelo pecado para roubar. Agora é impulsionado pelo Deus que provê todas as coisas. Eu preciso? Preciso. Vou roubar? Não. Por quê? Porque eu creio num Deus que vai providenciar. Olha a mudança de comportamento. Mas para isso eu preciso estar firmado na palavra. Eu preciso crer nessa palavra. Eu preciso acreditar nesse Deus que transforma vidas. Esse zelo que Paulo está falando é a nossa tarefa de vida cristã. Meu irmão, eu vou ser bem sincero com vocês. Vocês acham que eu gosto de orar? Não, irmão. Orar é difícil demais. Eu não sei para o pastor Edivaldo, mas para mim, orar é a pior
tarefa cristã que tem na vida. Irmão, no dia que eu pego para orar, dá dor na coluna, dá dor no joelho, dá dor em tudo quanto é parte do corpo. E o pior de tudo, eu já tenho que dobrar o joelho e dizer: Senhor, eu sou pecador. E eu não gosto de dizer que eu sou pecador. Porque eu gosto de dizer que eu sou bonitinho. Eu sou o perfeito. Eu gosto de dizer que eu não erro. E se eu começar a minha oração sem reconhecer que eu sou pecador, será que Deus vai ouvir? Orar, irmãos, eu considero o pior da tarefa da vida cristã, porque implica em reconhecer que eu não sou tão bom quanto eu acho que eu sou. E quem é que diz que eu não sou tão bom quanto eu acho que eu sou? A palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz assim: se você pegar os seus melhores atos, as melhores coisas que você faz, aos olhos de Deus, isso não passa de um trapo de imundícia. Aí, meu amado, como é que fica? Eu sou bonzinho, mas tudo que eu faço de bom, Deus vai falar assim: não vale de nada. A oração do crente começa dizendo: Senhor, eu sou o zero à esquerda. É por isso que quando o crente dobra o joelho e diz: Senhor, eu te agradeço pelo perdão dos meus pecados, ele está dizendo: Senhor, se não fosse pelo Senhor, eu ainda estava lá naquele lamaçal de pecado, sem perspectiva de vida, talvez já teria morto, mas pela graça do Senhor, eu fui resgatado. Essa é a disciplina cristã. E Paulo está dizendo: olha, em nenhum momento, enquanto eu estive com vocês, eu vacilei na disciplina cristã. É engraçado, irmãos. Eu não preciso. Eu vou falar isso aqui de novo. Graças, Senhor, eu te louvo, porque o pastor Edivaldo está aqui. Pastor Edivaldo, crente aqui da sua congregação, precisa estar falando para o Senhor que ora? O senhor não sabe que ele ora? Quase. Crente que ora, crente que lê a Bíblia, precisa estar dizendo para o pastor? Por que não precisa estar dizendo? Porque isso vai mudar o seu comportamento. É a disciplina cristã, é o seu testemunho. Crente que ora e crente que lê a Bíblia não é igual ao outro, e o pastor diferencia isso. Posso dizer mais uma coisa aqui para os irmãos? Aproveitando que ele está aqui. Crente que ora e que lê a Bíblia dificilmente frequenta o gabinete pastoral. Não é? Crente que ora e que lê a Bíblia dificilmente está lá no gabinete pastoral. Crente que ora e que lê a Bíblia dificilmente chega: ai, pastor, eu preciso de um conselho. E geralmente, quando o crente ora e lê a Bíblia, que chega para o pastor e fala assim: preciso de um conselho, o pastor dá risada, fala assim: não, irmão, mas já está claro aqui, ó, não precisa nem muita força para ver que a melhor coisa a fazer é essa daqui. Sabe por que muitos casamentos não estão dando certo? É porque as pessoas estão dentro da igreja, mas Jesus não está dentro das pessoas. Como é que eu coloco Jesus dentro de mim? Leitura Bíblia. Leia a Bíblia. Faça a sua devocional de oração. Ah, mas eu não aguento levantar 5 horas da manhã para orar. Ore 3 da tarde. Ninguém está falando que você tem que orar todo dia 5 da manhã. Está falando que você tem que ter o seu momento de oração com Deus. Eu sou casado há 19 anos e a minha mulher não sabe qual é o horário que eu oro. Mas ela sabe que eu oro.
Ah, mas por quê? Porque isso é tão particular entre eu e Deus que ela não precisa saber a hora que eu estou orando. Mas ela sabe que eu oro. Ela sabe que pode acreditar que eu oro, que eu busco a Deus, que eu jejuo. Porque é a minha vida espiritual que depende disso. A igreja permanece saudável quando se alimenta da palavra de Deus. A palavra, ela pode ser para você um mocotó bem preparado, ou ela pode ser uma saladinha bem leve. O importante é que você se alimente dela. Talvez os irmãos aqui já passaram por alguma experiência, ou conhecem alguém que já passou pela experiência de, antes de uma cirurgia, não poder se alimentar. É o processo para fazer a cirurgia. Vai lá, faz a cirurgia, e no pós-cirúrgico, tem algumas situações. O pastor Edivaldo fez bariátrica, né? Não. Tive que fazer um desvio no intestino. Olha, fez um desvio no intestino. Ficou quanto tempo sem comer comida pesada? 15 dias. 15 dias só na sopinha. Salada, uma coisa assim. Que vale, hein? Vale mesmo. E Depois que voltou, o médico falou, tá liberado para comer. Foi para churrascaria. não foi nada. É assim? Não, irmãos. Sofri da minha vida. Eu tenho um irmão que ele sofreu um acidente de moto, o pastor Edivaldo conhece. E ele quebrou o maxilar. Bem que assim. E não dá para engessar maxilar. E aí, o médico costurou a boca dele, literalmente costurou. Passou um arame entre os dentes, costurando a boca dele. Ele falou assim, ele não falava, ele não abria a boca dele estava costurada com arame para poder colar o osso do maxilar. Ele emagreceu mais rápido do que quem estava tomando Monjaro. E foi na época do meu casamento, ele tirou o arame da boca. E no dia do meu casamento, eu acho que estava com 2 ou 3 dias que ele tinha tirado o arame. E foi pro meu casamento dizendo que ia comer tudo. Eu falei, vai, come. Teve a festa de casamento e tal. Agora já casado, peguei minha esposa, fui para um hotel. Depois, aí, no outro dia, a gente fez uma viagenzinha. 3 dias depois eu voltei. Eu falei assim, e aí, como é que foi aqui quando eu não estava? Aí a minha mãe falou assim, o teu irmão tem uma coisa para te contar. Eu falei, e aí, o que foi? Eu falei, rapaz, ele comeu. Mas comeu, passou 2 dias vomitando. Ah, mas por quê? Ele ficou bem uns 60 dias com a boca costurada, se alimentando só de líquido. No dia do meu casamento ele queria comer churrasco. Irmãos, igual uma criança pequena que tem que ter a fase de transição do leite para a comida sólida, assim é a vida cristã. Só que a própria Bíblia diz que ninguém se alimenta eternamente de leite. Não adianta você querer vir aqui para a igreja e esperar que o pastor Edivaldo vai te alimentar só com leitinho espiritual. Não, tem às vezes que você comer um bom mocotó espiritual. Né, pastor Amaro? E às vezes as pessoas se alimentam de tanta porcaria que tem por aí, que quando vem aqui, que pega um alimento de verdade, um alimento sólido, a palavra de Deus de verdade, ela passa mal.
Há tanta igreja por aí dizendo: você vai vencer, você vai prosperar, você vai ser bom nisso, você vai ser bom naquilo. E aí quando chega numa igreja que fala assim: olha, não adianta você prosperar se você não se arrepender dos seus pecados, você vai para o inferno com prosperidade e tudo. A vida cristã não é para prosperar aqui na terra, irmão. Eu não estou dizendo que crente não pode prosperar na terra, estou dizendo que o foco do crente não é a prosperidade terrena, o foco do crente é a salvação eterna. E salvação eterna implica em estar alimentado numa doutrina sólida. Deus pode te prosperar, Deus pode te fazer rico, Deus pode te dar um casamento abençoado, Deus pode te dar uma vaga de emprego muito boa, mas de que adianta isso se você não tem a certeza da salvação? É a palavra que nos alimenta, é a palavra que nos dá certeza de que temos o nosso nome escrito no livro da vida. Ah, mas é muito chato ser pobre. Ô, meu irmão, eu sei que é chato ser pobre. Se eu pudesse, eu seria pobre só um dia na vida. Só para saber o que é ser pobre um dia na vida. Porque ser pobre todo dia eu sei. Eu queria saber o que é ser pobre um dia só. Eu durmo pobre e acordo pobre. Mas eu tenho certeza de uma coisa: que eu durmo um pobre salvo e acordo um pobre salvo, lavado e remido no sangue de Jesus. E que a minha riqueza pode não estar aqui, mas ela está lá no céu. A fidelidade à palavra de Deus não elimina os nossos sofrimentos. Tem gente que vai aí procurando uma igreja para se livrar dos seus problemas. Meu irmão, o maior problema que o ser humano pode enfrentar durante a sua vida é a eternidade sem a salvação. O que é 70, 80, 90, 100 anos nesta vida comparados com a eternidade? Ah, professor, é porque você é novo. Eu já estou velho. Eu já sofri demais. Meu irmão, se você está aí com os seus 80 anos e acha que já sofreu demais, imagina a eternidade no inferno. Só há uma religião que eu conheço na face da terra que prega a salvação do inferno. E essa religião é o cristianismo. E o cristianismo vai dizer o seguinte: não é porque você confessa Jesus que você está livre dos problemas. Você confessa Jesus e ele escreve o seu nome no livro da vida eterna. Não é no livro dos livres de problema, não. Você vai continuar sofrendo aqui? Vai, mas você tem a certeza de que se você morrer nesta terra, você viverá eternamente no céu com ele. O foco não está aqui na terra, o foco está na eternidade. Se você não se alimenta da palavra de Deus, como é que você vai para a eternidade? Outro dia eu vi uma ilustração e eu queria compartilhar ela com vocês. Cidadão falou que não queria Jesus. Não, eu não quero esse negócio de ser crente, não. Não quero Jesus, não gosto de crente, tenho raiva de crente. E eu tenho raiva até de quem gosta de crente. Aí, esse cidadão morre. E chega lá na porta do céu.
querendo entrar. Aí adivinha quem é que aparece para receber ele? Jesus. Jesus aparece na porta do céu. Aí o pregador falou assim: é engraçado, seu nome, meu irmão? É engraçado, irmão Ademar, que eu lá na terra vivi dizendo que eu não queria Jesus. Agora eu morri, quero entrar no céu, e olha quem está na porta do céu: Jesus. E aí? Será que Jesus abre a porta do céu para mim? Passei toda a minha vida dizendo que não queria nada com ele. Agora, depois de morto, eu quero morar na casa dele? Tem sentido isso? Isso também acontece com aqueles que se dizem crentes, mas que não querem compromisso com a palavra de Deus, que não querem compromisso com orar, que não querem um relacionamento com Cristo. Você foi chamado para uma vida de relacionamento com Cristo. Se você não se relacionar com Ele aqui, nesta vida terrena, como você quer desfrutar de uma vida espiritual e eterna com aquele que você não quis se relacionar aqui? Paulo está dizendo: olha, depois que eu partir, vai surgir no meio de vocês lobos cruéis, com ensinos que relativizam a verdade. Irmãos, vigiem, porque já tem por aí igreja dizendo que pecado não é pecado. Tem por aí igreja dizendo que você pode já fazer vista grossa para algumas coisas. Meu irmão, a sua televisão pode falar que não é pecado. A internet do seu celular pode falar que não é pecado. Pode acontecer de o seu pastor, no momento de loucura, dizer que não é pecado. Pode os seus colegas de trabalho dizerem que não é pecado. Pode a sua família dizer que não é pecado. Mas se a Bíblia diz que o que você faz é pecado, então é pecado. E por causa desse pecado, você não entrará no céu. A verdade não muda. O autor aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 8, ele vai dizer que Cristo é o ontem, o de ontem é o mesmo hoje, e o de hoje vai ser eternamente o mesmo. Se ele não muda, por que a palavra dele vai mudar? Nós estamos numa época de eleição. E esse ano tem eleição para presidente. E tem um exemplo maravilhoso para dar para vocês. No primeiro turno, são vários candidatos a presidente. E você tem a opção de escolher quem você quiser. E você vota em quem você quiser. Aí, o meu Amaro foi lá e escolheu o candidato número 5. Ah, mas por que não? Porque eu acho que ele tem as melhores propostas. Só que a maioria do povo escolheu o candidato 1 e 2. O irmão Amaro ficou na turma que achava que o melhor candidato não foi para o segundo turno. Agora o irmão Amaro é obrigado a mudar de opinião. Por quê? Porque o candidato dele não aparece no segundo turno. Ele tem que escolher entre 3 opções: votar no candidato 1, votar no candidato 2 ou anular o voto. Mas ele é obrigado a mudar de opinião. Pastor Edivaldo, no primeiro turno, votou no candidato 1. No segundo turno, o candidato 1 está lá de novo. Ele precisa mudar de opinião? Por que não precisa? Porque o candidato dele está lá de novo. Agora, pegue essa ilustração. Se Cristo era o mesmo ontem, hoje
e amanhã vai ser a mesma pessoa? Se a palavra dele não mudou lá atrás, não muda hoje, não mudará amanhã, por que o que a Bíblia diz que é pecado, eu posso dizer que não é? Se ontem eu estava dizendo isso é pecado, eu não tenho autoridade para hoje dizer que não é pecado. É a palavra dele. Eu tenho a opção de mudar, a palavra não. Por quê? Porque ele não muda. Se ele não muda, eu não tenho por que mudar a palavra dele. Há igrejas por aí mudando a palavra dele. Precisamos estar vigilantes. E estar vigilante significa observar a palavra de Deus. Irmãos, por que a gente tem que ler a Bíblia? Para saber o que o mundo está fazendo com a palavra de Deus. Nós precisamos estar alertas porque estão trocando a palavra da verdade pela mentira. Já tem igreja por aí dizendo que o céu não existe. Já tem igreja por aí dizendo que o inferno não existe. Já tem igreja por aí dizendo que você não vai morrer, que você vai ser transformado, vai viver eternamente. Não é assim que a Bíblia diz. Paulo é tão enfático em dar algumas orientações que ele diz assim: o líder não está acima da palavra. Você pode amar o seu pastor e ame-o de verdade, mas acima do seu pastor, ame a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. Porque quando o seu pastor abrir a boca para ensinar você, você não vai ouvir as palavras do seu pastor, você vai ouvir as palavras de Deus. E quem quer que seja o seu pastor, quando ele abrir a boca para lhe ensinar, você vai amar as palavras de Deus. Acredite no que você ouve do seu pastor, não porque é o seu pastor que está falando, mas é porque é a palavra de Deus. Agora, como é que eu vou saber que o pastor Edivaldo está pregando a palavra de Deus? É quando eu estou na minha casa, que eu abro a Bíblia e vejo que o que ele falou do púlpito da igreja é o que está lá. Aí eu não vou amar o pastor Edivaldo porque ele é meu pastor, não. Eu vou amar o pastor Edivaldo porque as palavras dele são as palavras de Deus. Porque eu vejo que ele tem compromisso com a palavra de Deus. Paulo vai fazer um alerta que esses lobos cruéis são ombreiros gananciosos. Esses obreiros não sabem o que é dar e receber. Meu irmão, a vida cristã não é uma vida de dar e de receber, é uma vida de dar. Você não faz uma coisa boa para ganhar alguma coisa. Você faz alguma coisa boa porque você já ganhou. É a técnica do dízimo, né? Muitas pessoas não conseguem entender o dízimo. Acham que o dízimo é uma obrigação, quando na realidade o dízimo é uma gratidão. Você recebe o seu salário depois de 30 dias de trabalho, não é? Aí você pega 10% do seu salário e transforma ele numa oferta de gratidão a Deus. Por quê? Não por causa do dinheiro, porque Deus te deu saúde e disposição para trabalhar 30 dias. Você trabalhou 30 dias para receber o salário. Quem te sustentou nesses 30 dias até você receber o salário? Deus. Então, primeiro você recebeu. A vida cristã é primeiro receber. Então, eu só dou porque eu já recebi. Olha que o texto bíblico, Jesus é muito enfático dizendo, é melhor dar do que receber.
E Jesus deu a vida dele por nós. O crente faz porque recebeu primeiro. João vai dizer, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Quando você entende que tudo na vida cristã você já recebeu primeiro, você faz com alegria. Mas esses lobos vorazes não querem servir. Eles só querem receber. A vida cristã não é você receber, é você servir ao seu próximo. A vida cristã é você fazer o bem para o outro. E fazer o bem para o outro também é pregar o evangelho, trazer a pessoa daquela vida desgraçada de pecado e trazer para uma vida de santidade em Cristo Jesus. O antídoto das falsas doutrinas é a eterna vigilância na palavra de Deus. A minha mãe diz que é melhor ouvir do que ser surdo. Tá? Minha mãe fala assim, olha, tem coisas que a gente ouve que é um absurdo. Né, irmão Leandro? Mas é melhor ouvir do que ser surdo. Mas não é porque eu ouço tudo que tudo vai descer para o meu coração. Você até pode ouvir um monte de impropérios por aí, um monte de blasfêmias, você pode ouvir um monte de insultos. Você só não pode deixar descer para o coração. Você está lá no trânsito, o camarada vai lá e dá uma fechada em você. Caramba. Não deixa descer para o coração. Quantas vezes a gente já evitou qualquer desgraça simplesmente por olhar para a pessoa e falar assim, desculpa. Eu me envolvi uma vez num acidente de trânsito, todo mundo dizia que eu estava certo. Todo mundo falou que eu estava certo. Eu desci do carro, olhei para o cidadão e falei assim, meu irmão, você está bem? Mas você... Não, me desculpa. Me desculpa. O camarada olhou, queria brigar. Eu falei, não, desculpa, você está bem? Se você estiver bem, eu estou bem. Era um cara de moto, bateu no meu carro, amassou o meu carro. A moto dele não aconteceu quase nada. Aí ele olhou, é porque você... Eu falei assim, meu irmão, eu peço perdão. Eu não vi você. Ele bateu na traseira. Ele de moto bate na traseira. E eu sou o errado. Um amigo meu chegou e falou, rapaz, tu vai gastar uns R$1.000 para arrumar o teu carro. Eu falei assim, mas eu não perdi o testemunho. Glória a Deus. É dar, dê aquilo que você tem. Se eu não tivesse paz de espírito, eu tinha descido do carro, tinha brigado com o cidadão. Onde é que estaria o evangelho? O evangelho estaria sendo envergonhado. O testemunho cristão, às vezes, é mais importante para as nossas vidas. Vigilância, firmeza na palavra, compromisso com a verdade e disposição para servir é tudo o que o crente precisa. São tarefas da vida cristã. São tarefas dessa nova vida que a gente tem. Tarefas dessa vida que nos leva para uma nova dimensão. Pastor Edivaldo, já estou finalizando aqui. Paulo gasta todo o seu tempo para dizer, eu estive com vocês. Se eu não estiver mais com vocês, mas vocês não guardarem a fé de vocês, o meu trabalho foi em vão. A melhor forma de honrar aos nossos pastores
é seguir as palavras deles. Paulo não queria presentes da igreja. Embora seja bom receber presentes. Mas o melhor presente que uma igreja pode dar para o seu pastor é permanecer firme nos ensinamentos que ele trouxe. A nossa lição acaba com Paulo entrando no navio. Aquele grupo de irmãos não se encontra mais com Paulo. O texto vai dizer que Paulo vai a Jerusalém, de Jerusalém ele anda mais algumas cidades, e até que ele vai para Roma, e lá em Roma ele é preso. Matam Paulo. Mas as palavras de Paulo ficam gravadas naquela igreja. As palavras de Paulo ficam eternizadas naquela igreja. E aqueles crentes que permaneceram nas palavras que Paulo pregou, ao morrerem, se encontraram com a vida eterna, porque os seus nomes estavam escritos no livro da vida. Porque não abriram mão da fidelidade e do compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, alguém tem alguma pergunta? Não? Posso ir para casa com sentimento de missão cumprida? Então vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor meu Deus, graças te damos. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu favor. Obrigado, Senhor, pela graça do Senhor sobre as nossas vidas, nos dando da tua paz, nos dando da tua orientação. Que aqui, Senhor, essas palavras possam descer aos nossos corações, alimentar as nossas vidas, e que a nossa disciplina cristã seja modificada para honrar e glorificar o teu santo e poderoso nome. Sê conosco na continuidade deste trabalho, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Glória a Deus.